E o Vento Levou, o 28º livro que eu estou lendo este ano, de 2021, e com ele eu completo a leitura de exatamente 12.000 páginas para o desafio 36.500 páginas que eu estou fazendo esse ano, que é basicamente ler 100 páginas por dia. É um livro que eu já conhecia, né? O filme é muito famoso, embora eu nunca tenha assistido, e foi um livro que eu comprei da Nova Fronteira, eu gosto das edições deles, acabei comprando. E eu não sabia nada sobre o livro, sobre o conteúdo da história. Eu sabia bem por alto que era um livro americano muito importante, considerado ganhou aquele lance de grande romance americano e tudo mais. E tinha uma personagem chamada Scarlett O'Hara. Era tudo que eu sabia sobre a obra. E eu comprei, resolvi ler esse ano. E eu me arrependi um pouco, na verdade, porque é um livro muito é um pouco complicado falar sobre ele, mas eu vou estar falando aqui justamente porque essa minha proposta está falando sobre todos os livros que eu li. Essa edição aqui é legal, vem em 2 tomos, ela não é capa dura, o que marcou até uma mudança no padrão que a Nova Fronteira estava lançando esses livros dela, porque todos os outros foram em capa dura. E vem aqui 2 tomos de aproximadamente 500 páginas. E um total desses 2 livros chega a ser mais de 1.100 páginas, então foi um livro que eu fiquei lendo por bastante tempo e que agora, quando eu estou gravando esse vídeo, em 21 de junho, na verdade eu já tinha terminado de ler ele, já terminei de ler ele bem uns 2 meses, mas eu estou aí brigando para ficar em dia com as gravações de vídeo, porque eu acabo lendo e demoro para gravar o vídeo. Mas enfim. E o Vento Levou, ele trata da história de Scarlett O'Hara, que é a grande protagonista dele, que é uma jovem que vive no sul dos Estados Unidos, na época um pouco antes da Guerra Civil Americana, lá que teve a guerra entre o Sul e o Norte. E nada disso eu sabia antes de começar a leitura. E é um dos grandes motivos de por que é um pouco difícil estar falando desse livro. Assim, eu vou ser bem sincero sobre as minhas impressões sobre ele. Eu estou aqui tentando pesquisar rápido exatamente em que ano ele se passa enquanto eu gravo, porque eu esqueci de fazer isso antes. É, Assim, vou ser bem sincero sobre a minha leitura em relação a ele. Eu gostei muito da obra. Eu gostei bastante da obra. Eu achei a obra encantadora. A personagem da Scarlett O'Hara é uma personagem muito bem construída. É uma personagem assim, não é um personagem plano, é um personagem bem multifacetada, é um personagem à frente do tempo em que ela foi escrita. Ela foi escrita em 1936 por Margaret Mitchell, que era jornalista, e depois que ela ficou com uma doença, ela acabou ficando acamada e escreveu E o Vento Levou, que foi o único livro que ela escreveu. E a obra se passa em 1861, eu já peguei aqui para ver, começando pouco antes da Guerra Civil Americana. E Scarlett O'Hara, ela é de uma nobreza, aristocracia rural do sul dos Estados Unidos, lá da Geórgia, lá um dos estados do sul. E a primeira parte do livro mostra muito de como era a vida nessa região, como era a vida desses aristocratas rurais que eram, em geral, ela vive no interior, onde tem várias fazendas, várias propriedades imensas de gente bastante rica, e são todos, em geral, fazendeiros que cultivam algodão. A grande maioria deles fez fortuna produzindo e vendendo algodão. E a primeira parte do livro mostra muito sobre a vida dessas pessoas, a forma como se relacionam, como Scarlett encara a vida, pensa da vida, os problemas que Scarlett tem para si mesmo, que em geral ela está apaixonada por um rapaz chamado Ashley, que vai se casar com a própria prima, uma das primas, a família deles sempre fazem isso, e vai mostrando as dificuldades de Scarlett em lidar com essa paixão por ele, sendo que ele vai se casar com outra, e o fato de ela não conseguir entender o Ashley, porque assim, a Scarlett O'Hara ela é colocada como uma pessoa muito corajosa, uma pessoa muito obstinada, e ela é também muito esperta, esperta no sentido de ter esperteza de pegar as ideias e noções, e mais importante, ela quer ser uma dama como a mãe dela, que ela vê como um modelo perfeito de dama dessa aristocracia aí do sul dos Estados Unidos. Só que ela tem muita dificuldade nisso, porque ela é muito obstinada, ela tem muito do sangue
como o livro coloca, muito do pai dela, que é um irlandês que pode ser brabo, um irlandês de voz alta, um irlandês de maneiras assim estrangeiras, que não se encaixa tão bem nessa ideia de uma aristocracia refinada, apesar de ser uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito boa com os outros, mas tem esse lado de beber, ficar esbravejando, e a Scarlett, ela tem muito desse lado do pai, não que ela beba, né, afinal uma dama não faz isso, mas ela quer as coisas e não se importa de fazer coisas que ela não vê que não seriam o que uma dama faria para conseguir o que ela quer. Inclusive, todos os garotos da região, da idade dela, ela já seduziu, teve não é exatamente um romance, porque não chega nem a se beijar, mas sabe, ficar enamorado, ficar flertando, ela flerta com todo mundo, gosta de ter todos os homens aos pés dela, e é uma habilidade que ela tem, que ela reconhece, que ela gosta muito, gosta de botar ciúme em todo mundo, não tem nenhuma amiga mulher, porque as garotas, na verdade, costumam detestar ela, e ela detesta também as mulheres de volta, e ela gosta mais da companhia masculina, embora ache muitos homens chatos acha muitos homens simples e chatos. E é por isso que ela acaba se apaixonando pelo Ashley, que é um cara mais reservado, é um cara que gosta bastante de literatura, de poema, muito diferente do pessoal que vive na região, que tem modos aristocratas de uma aristocracia rural, mas são modos grosseiros em relação à educação que o Ashley Wilkes recebeu. E por isso a Scarlett acaba se apaixonando pelo Ashley, mas ela nunca consegue de fato compreender ele, porque ela é esperta, mas ela não é inteligente. E aí, em toda uma trama para tentar fazer ciúmes no Ashley, um plano para fazer ele não se casar com a Melanie, que é a prima dele, uma personagem muito importante, muito boa no livro, inclusive, tão boa quanto Scarlett. Ela acaba se casando com outro, e isso dá uma guinada na vida dela, mas apenas uma das guinadas que a vida dela teria. Então, essa primeira parte do livro, assim, eu não sabia para onde o livro iria arrumar, porque eu não sabia nada sobre a obra praticamente, mas eu estava gostando muito. A Margaret Mitchell, esqueci momentaneamente o nome dela. Sim, a Margaret Mitchell escreve muito bem e é muito gostoso ler sobre as desventuras da Scarlett, a forma como a Scarlett pensa, a forma como a Scarlett vai avaliando as coisas. E lentamente, nesse cenário idílico do ponto de vista de Scarlett, desse lugar assim que é sempre descrito como bonito, ela sempre descreve a propriedade de Scarlett, que é uma casa chamada Tara, como um lugar assim meio idílico que a Scarlett sempre se sente em casa, se sente conectada com a natureza, se sente conectada com aquele solo, e isso é um dos grandes temas da obra, pauta bastante da personalidade de Scarlett também, e das brigas que ela busca mais adiante. Então a Scarlett começa aqui com uns 16 anos, uns 15 anos, e ela acaba se casando, nesse inteirinho, só que logo, conforme a obra vai passando, logo no início você vai percebendo indícios de que vai ter uma guinada. Você não sabe ainda se vai ser foco do livro, mas vai ser sim, e um bem interessante. Mas as coisas começam a dar uma guinada. Primeiro que o quê? Os homens estão todos alvoroçados, sempre conversando sobre guerra. Que o pessoal do norte quer mudar a forma como o pessoal do sul vive, e o pessoal do sul não vai aceitar isso, e vai ter uma guerra para se libertar, e todo mundo do sul está muito convicto de que é uma guerra muito simples, porque os covardões do norte vão logo desistir, e o sul não tem como perder, porque eles são mais valorosos, eles são mais combativos, eles são mais fodas, são mais corajosos, e tudo mais. E todos os jovens e velhos, e alguns dos adultos, na verdade, tem um velho que fala contra isso, na verdade. Eles estão todos assim muito empolgados com a ideia de guerrear. E essa guerra é a Guerra Civil Americana.
E logo no início, contrastando em relação a isso em meio a como é, a Scarlett querendo seduzir o Ashley, causar ciúmes em todo mundo, e ela não gosta desse lance de política, ela detesta esse negócio de guerra. É, ela vai entreouvindo isso, os homens discutindo sobre isso, e vem uma voz discordante, que é a voz de Rhett Butler, que logo o leitor fica claro para o leitor que é um personagem que vai ser importante para a obra. E o Rhett Butler diz basicamente, cara, vocês estão malucos, vocês não têm noção do que estão falando. Quantas fábricas de armamento o Sul tem? O Sul tem quantas produções de alimento? O Sul é independente sem precisar de remessas de comerciais da Europa? O Sul tem quantos barcos, quantos couraçados para proteger os nossos portos? O Norte vai devastar o Sul, a gente não tem condições de de resistir a uma guerra contra o Norte. E o pessoal logo fica puto com a cara do Rhett Butler, porque todo mundo é bem patriótico em relação ao Sul. E o Rhett Butler tem todo um aspecto de um vigarista, sabe? Aquele cara assim, ele é bonito, tem uma lábia muito grande e ele faz o arquétipo do conquistador sulista, do nobre sulista que eu vi num filme do John Ford, no Tempo das Diligências, é John Ford, né? E tinha um personagem com esse arquétipo e eu queria entender mais sobre aquele arquétipo, conseguia ver o que era a ideia, mas eu só fui entender de fato sobre o que era aquilo quando eu fui ler esse O Vento Levou, e é a imagem total do Rhett Butler. Só que o Rhett Butler, ele não é um cara nobre, ele não é um cara... Ele não faz parte dessa aristocracia, ele tá parte disso, ele tem um sangue assim, o pessoal da família dele é rico, mas ele foi deserdado porque ele gosta de jogatina, ele gosta de estar em bares, ele gosta de se envolver com mulheres da vida, então tudo que é depreciativo dentro dessa nobreza que é bastante conservadora e que preza pela honra. O Rhett Butler ele não tem honra nenhuma, ele não quer ter honra, ele não liga para isso, e isso faz com que ele tenha uma visão muito realista, muito mais pé no chão do que esses compatriotas, porque ele vê como as coisas vão acontecer e não se importa nem um pouco de lucrar em cima disso. Ele sabe que vai dar merda e não se importa nem um pouco de fazer coisas que são completamente desonrosas, completamente criminosas até, e muito sacanas, para lucrar em cima disso. E ele fala as coisas na cara, ele não tem papas na língua, ele não se esconde numa falsa cortesia, então é um cara assim, muito diferente de tudo ali. Ele conhece a Scarlett, logo fica sabendo que ela é apaixonada pelo Ashley, porque ele tá dormindo num sofá e quando ela conversa com Ashley, expõe tudo que ela tá sentindo, e Ashley diz, não posso, Scarlett, eu sinto isso por você, mas eu vou me casar com a Melanie. E aí o Rhett Butler fica sabendo disso, ouve isso, ele fala, nossa, que show foi esse aí? A Scarlett, puta da vida, faz coisas, pega um negócio e taca na cara dele, ele não pega nele, ele desvia, e aí eles se conhecem nessa situação e ele logo diz, ele sacaneia Scarlett pra caramba, joga um monte de coisa na cara de Scarlett, e ele diz, olha Scarlett, eu não sou um cavalheiro e você também não é uma dama não. E a Scarlett, desde o início, tem esses dois relacionamentos com esses dois homens, que é o Ashley e o Rhett Butler. E obviamente, não é um triângulo amoroso, mas os dois estão envolvidos em laços românticos com Scarlett que vão sendo desenvolvidos ao longo do livro. Então, dá para dizer que o livro é focado no romance, é focado nesse relacionamento da Scarlett O'Hara com esses dois personagens, mas também é muito mais que isso. Porque, como eu falei, a Guerra Civil Americana estava para começar, e ela começa. E o livro se foca muito, principalmente na parte 2 e 3, em mostrar as consequências dessa guerra. Esse lugar idílico que a Scarlett vivia vai sendo aos poucos destruído conforme os jovens vão lutando na guerra e aos poucos vão percebendo que a guerra não é aquela glória que eles imaginavam. O Sul começa a ser massacrado pelo Norte e sempre sob o ponto de vista de Scarlett, que é a única personagem que tem um ponto de vista. Na verdade, às vezes até passa um pouco para a Melanie. Scarlett ela se muda para Atlanta depois que ela se casa com outro personagem e ela vai
aos poucos o pessoal desse fronte doméstico vai recebendo notícias da guerra. E sempre são notícias otimistas, do tipo, ah não, a guerra está indo muito bem, a guerra está indo muito bem. Até que não dá mais para mentir, porque o fronte está se aproximando cada vez mais de Atlanta, os feridos estão se aproximando cada vez mais, e o pessoal naquele fervor patriótico doente que é mostrado pelo livro, do tipo as damas vendendo joias, as damas costurando, para arrecadar fundos para a guerra, para nossos rapazes que estão na guerra. Só que a guerra, o livro deixa claro que não é nem um pouco o glamour que homens e mulheres pensavam na época. E só o Rhett Butler, e na verdade o Ashley Wilkes também. O Ashley Wilkes ele vai lutar na guerra, embora o Ashley Wilkes e o Rhett Butler são duas figuras completamente opostas. Os dois são muito parecidos em algum aspecto, porque eles têm uma visão inteligente da realidade, eles sabem ler a realidade como ela é e não com esse glamour fabuloso. Só que o Ashley, ele sente que ele precisa lutar em nome de algo que ele nem acredita, mas porque a honra dele diz que ele tem que fazer isso. E o Rhett Butler tá tipo, foda-se, sou um contrabandista, eu vou lucrar com a miséria dos outros. Porque logo a guerra vai se acirrando e o Sul, pelo que o livro mostra, fica completamente despauperizado, fica completamente sem recursos, começa a faltar pano, começa a faltar mantimentos, começa a faltar comida, começa a faltar mão de obra, começa a faltar jovens, e as pessoas vão morrendo, e Scarlett vai vendo que todos os amigos que ela conhecia, todos aqueles jovens com quem ela foi namorada morreram na guerra, foram mutilados na guerra, e o pessoal de Atlanta completamente passa a viver uma vida completamente miserável por causa da falta de recursos, e isso vai sendo apresentado, e é apresentado muito bem, é apresentado, cara, essa parte do livro sobre o início da guerra, esse glamour que eles viam na guerra, a guerra acontecendo e o pessoal vendo que não é bem assim, e o pessoal perdendo dinheiro, o pessoal ficando sem comida, o pessoal ficando sem ter o que fazer, sem esperança, e Scarlett que não tinha esse idealismo dos outros, dos outros da região, vendo as coisas cada vez mais desesperadoras, e a guerra se aproximando, e os Yankees não são Yankees, não, são Yankees sim, são Yankees? São Yankees. E os Yankees chegando, e a guerra chegando na cidade, tiros, canhões, soldados, todo mundo com aquele olhar meio morto, o pessoal sem bota, porque não tem mais bota para vestir, os soldados sem ter o que vestir praticamente. A realidade chega até eles da guerra, e são imagens muito fortes que o livro consegue passar, de toda essa crueza da guerra, de como o fronte doméstico, de como o pessoal que está para trás acaba sofrendo por causa disso. E os Yankees sempre avançando, como o Rhett Butler havia falado, e como o Ashley havia falado, avançando e derrotando todo mundo, apesar de a maioria do pessoal do Sul sempre esperançoso. E nisso a Margaret Mitchell vai tratando toda essa hipocrisia do pessoal do Sul em relação à guerra, de como a guerra não era como eles imaginavam. E tanto Scarlett quanto o Rhett Butler irritados com a hipocrisia da sociedade da aristocracia de Atlanta, do pessoal rico de Atlanta. Só que esse Rhett Butler é tipo, foda-se, todo mundo aqui é hipócrita, esse pessoal tudo é hipócrita, esse pessoal tudo é meio burro, não consegue encarar a realidade, e enquanto eles estão fazendo isso aqui, eu lucro vendendo comida, vendendo mantimentos básicos para eles. E Scarlett ficando cada vez mais pobre, mais sem condições, e a guerra chegando, a cidade sendo destruída. Chega em outra parte do livro, que é quando ela precisa se retornar para Tara, em umas sequências muito boas, em que ela vai vendo a região toda destruída, tudo que ela havia conhecido completamente dizimado, e ela precisa retornar para Tara, e o pessoal que era nobre e não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, viver aquela vida assim de jantares, churrascos, encontros, chá e aquela vida assim de risinhos, sombrinhas, vestidos e tudo mais, não tem mais nada disso. E o que mostra é que muito desse pessoal, eles não conseguem mais sobreviver às mudanças que aconteceram, porque eles não entendem mais como viver aquela nova realidade. É muito diferente do que eles viviam. Mas Scarlett não é assim. Porque a obstinação de Scarlett faz ela fazer de tudo necessário para sobreviver. E uma frase dela que fica marcada é: nunca mais vou passar fome. E ela faz o necessário para isso acontecer. Ela mata, se sacrifica, trabalha até as mãos sangrarem.
e faz um, são momentos muito bons, é muito bom quando o livro vai passando sobre esses momentos. Realmente é muito inspirador de um ponto de vista literário, embora não talvez inspirador de um ponto de vista pessoal, por causa de algumas coisas que eu vou falar depois. Mas é realmente muito bom. A Margaret Mitchell escreve tudo isso muito bem. E, cara, eu ia lendo isso aqui e ficava assombrado com a força dessas cenas que a Margaret Mitchell consegue escrever, da personalidade da Scarlett, que é odiada por toda a aristocracia, porque eu vou fazer isso aqui mesmo, vou trabalhar e foda-se, porque eu preciso ganhar dinheiro, nunca mais vou ser pobre, porque não quero mais passar fome, eu não quero que tome minha propriedade, e ela brigando para manter a propriedade dela, nesses momentos aí do pós-guerra, com soldados passando e confiscando coisa, e é realmente muito bom. Essas partes do livro são muito boas. A personagem da Scarlett O'Hara é muito boa, a relação delas com as irmãs e com a sociedade é muito interessante. E ela é uma personagem feminina que eu acho que eu penso que é bastante avançada talvez para a época. Ela tem os defeitos dela, ela não é uma Mary Sue, por exemplo, ela não é muito inteligente, como eu falei, mas ela tem muitas outras qualidades, ela tem outras qualidades e outros defeitos que fazem com que ela seja uma personagem bastante complexa. Não é um personagem, às vezes não é um personagem gostável, porque ela é muito escrota, ela é meio sacana. Mas é uma personagem muito boa. E junto a ela, Melanie, que é a esposa do Ashley, também uma personagem excelente, tão multifacetada quanto Scarlett, e que é um deleite também ver ela no livro contracenando com a Scarlett, contracenando com a sociedade, embora ela represente características muito diferentes da Scarlett O'Hara. Em meio a tudo isso, claro, tem essa questão dessa dualidade do relacionamento da Scarlett O'Hara, o amor que ela sente pelo Ashley Wilkes e a relação que ela tem com o Rhett Butler, que é mais algo como um misto de desprezo com uma amizade verdadeira e uma paixão que às vezes se mostra, mas Scarlett nunca conseguindo ficar à frente do Rhett Butler, porque o Rhett Butler é muito esperto, é muito sacana, é muito inteligente, e ele sempre dá umas viradas nela que ela não consegue se portar. O Rhett Butler é a pessoa que a Scarlett não consegue saber como se comportar do lado dele e nunca consegue entender ele. Na verdade, ela nunca consegue também entender o Ashley Wilkes, mas os dois por motivos diferentes. E esses dois personagens, o Rhett Butler e o Ashley Wilkes, também são muito bons. O Rhett Butler é muito bem escrito, e o Ashley também é muito bem escrito. Eu acho até que o Ashley é um pouco... Ele merecia um pouco mais, ele acaba, eu acho que umas coisas que... Não é nem que acontece com ele, mas como retrata ele, eu acho que ele merecia um pouco mais, porque a autora declara umas coisas sobre o personagem que eu acho que não é daquele jeito. Eu acho que o personagem é mais do que aquilo que foi declarado, de tudo que ele mostrou no resto do livro. E o relacionamento desses personagens que não são protagonistas, o protagonista é só Scarlett, mas estão sempre presentes. O Ashley, o Rhett Butler e a Melanie é muito boa. A Margaret Mitchell escreve eles realmente muito bem. E ela vai avançando a história, os anos vão passando e sai dessa fase da guerra, começa a fase da reconstrução, que é quando o pessoal do norte vem para o sul e começa a meio que dominar a política e a economia da região, e o pessoal que a antiga nobreza rural lá do sul continua se fudendo, só os que são mais diligentes e conseguem se adaptar à nova realidade, a uma realidade em que eles não estão acima da, não são de fato uma aristocracia, mas são pessoas se virando e se ferrando para trabalhar e conseguir conquistar dinheiro. É realmente muito interessante. E as mudanças que Scarlett vai passando nisso, a determinação de Scarlett de ter um negócio próprio, de enfrentar a sociedade, porque ela é mais tem mais tino para negócios, tem mais tino financeiro do que quase todo mundo ao redor dela, e ela quer gerir as coisas e quer fazer coisas que mulheres não deveriam fazer, que damas não deveriam fazer, porque ela não quer passar fome, porque ela não quer ser pobre, e quer construir uma segurança para ela e para os filhos que ela acaba tendo. E são sempre momentos muito bons. O livro, cara, essas partes do livro são muito boas, e as mudanças que a personagem vai passando, as mudanças que aquela sociedade vai passando, e a hipocrisia que Scarlett e Rhett Butler identificam na sociedade, embora eles também sejam bastante hipócritas. Embora talvez o Rhett Butler seja o personagem mais sincero do livro, ele é muito sacana por causa disso.
Tem coisas fabulosas, fabulosas, fabulosas no livro, e eu fiquei muito fascinado com a leitura dele e todo esse aspecto da guerra que vai apresentando, e a relação dos personagens com a guerra e com a reconstrução, e a relação dos personagens uns com os outros, porque eles são realmente muito escritos. Então, é um livro de romance, mas é muito mais do que isso. É um livro muito forte que mostra muito das mazelas do ser humano, das mazelas da guerra, da privação que acontece em decorrência da guerra, e o que vai acontecendo com as pessoas que ficam, que não são soldados, que não estão lá lutando. Ele também fala um pouco sobre o horror que os soldados passam, mas muito sobre quem está para trás e como eles são afetados por isso. E a Margaret Mitchell descreveu isso divinamente. Só que aí vem a parte que é muito complicada do livro, porque, e eu evitei até tocar nisso, mas eu acho que eu fico um pouco nas entrelinhas, são as mazelas das pessoas brancas que eram a aristocracia rural. E ela é uma aristocracia rural escravocrata. Então eles tinham muitos escravos. E por mais que eu ache que é sincero a forma como a Margaret Mitchell porta essas pessoas brancas que protagonizam o livro, e que de fato elas provavelmente passaram pelas privações que ocorreram, elas se fuderam durante a guerra e passaram por coisas bastante ruins, e eu acho que a Margaret Mitchell consegue transmitir essa mudança do ideário dessa aristocracia rural, de como eles tinham um mundo e foram perdendo tudo, e como esses personagens reagem e sentem a isso, e eles são humanos, então a despeito deles serem escravocratas, eles realmente sentiram isso na pele deles, apesar de merecerem em muitos aspectos, é um lado. Esses personagens são os senhores de escravos, são as pessoas que tinham escravos. E por mais que a, a autora consiga humanizar muito eles e você simpatiza pelas mazelas que ele vai passando, tem os escravos lá, os negros, que estão nas entrelinhas. Por que eu digo nas entrelinhas? Porque o livro não se foca na escravidão. Então ele não vai mostrar. Ele vai citar negros, vai citar a escravidão, vai citar que os escravos fugindo, os escravos indo para a guerra, os escravos sendo libertos, mas o foco não é esse. Então você vê algumas reações da Scarlett O'Hara em relação aos negros, que estão presentes, os negros na lavoura e tudo mais, mas o livro acaba não se focando nisso, e eu acho até bom, porque não se focasse mais nisso, não teria como você entrar um pouco na pele dos protagonistas que a Margaret Mitchell resolveu retratar. E eu não diria que a Margaret Mitchell, que o livro é racista no sentido de tratar os negros de forma escrota, dizer que eles são, sabe, sub-humanos. O livro não trata negros como sub-humanos, como menos humanos do que os brancos. No entanto, o que o livro, e inclusive a Scarlett tem muita compaixão pelos negros, e tem até umas cenas interessantes de que o pessoal do norte mostra um racismo diferente do pessoal do sul, porque tem nojo dos negros, enquanto que o pessoal do sul, veiculados no livro, não teriam esse nojo. Então é uma situação interessante, porque mesmo o norte tendo libertado os negros, eu vejo isso acontecendo. Eu vejo o pessoal do norte que veio para o sul tendo esse nojo dos negros e considerando eles menos humanos, porque não tinham um contato que o pessoal do sul tinha. Só que ainda era escravidão, os escravos ainda se fudiam muito na realidade, só que o livro não mostra essa realidade. O que o livro mostra é como se fosse uma grande sociedade feliz em que os negros eram bem tratados, em que os negros estavam ocupando um papel que gostavam, e que os negros faziam parte da família, que eram todos bem tratados e tudo mais. E o livro fala várias vezes que, não, o pai de Scarlett nunca chicoteou um negro. Uma vez ele quase chicoteou e morreu de chorar quando chegou nessa situação. E os negros que têm certa voz no livro são todos negros, a maioria são negros de... Eu não sei se eu deveria estar usando a palavra negros dessa forma. Me perdoem se eu tiver usar construções ou frases que não sejam adequadas. Eu não escrevo roteiros para esses livros, eu vou escrevendo conforme eu vindo na cabeça, então eu posso falar alguma coisa que não seja adequada e que eu não considero justa, mas é sem perceber enquanto eu vou falando o que vai vindo na minha mente. Então, esses escravizados, que eles viviam nas casas, eles chegam a comentar que não eram escravos
da lavoura, eram escravos da casa, então eram criados, eram mães pretas, como o livro chama, alguns eram feitores, ajudavam o senhor e tudo mais, e todos eles eram muito felizes, são mostrados em livros muito felizes, como se estivessem muito satisfeitos, que a vida deles fossem boas, e que o norte, quando chega e traz a liberdade, é uma liberdade que enganou os escravos que saíram de uma situação que era muito mais confortável e foi para uma situação em que eles estavam muito piores do que antes. O que é algo que poderia se ter uma discussão dentro da obra muito interessante, porque de fato tem toda aquela situação. Os escravizados estavam nas propriedades e não tinham liberdade, eram forçados a trabalhar e passavam por muitas mazelas. Aí, agora vocês estão libertados, mas também não tinham emprego e acabavam ficando na pobreza e à margem da sociedade porque não tinha muito apoio e eram usados como ferramentas políticas pelas pessoas do norte. Mas o livro não busca abordar essa situação, não busca tratar muito o tema da escravidão, eu acho até por medo ou por comodismo talvez. E o que acaba, só que a gente pode até pensar que não é a questão da autora, é a visão dos personagens sobre os negros. E eu até entenderia se um autor querer colocar o protagonismo na aristocracia rural branca do sul e o que eles passaram em todas essas situações. E é realmente uma história muito interessante, muito instigante que a autora cria aqui, tentando não mostrar, evitando mostrar o lado dos escravos para a gente conseguir ter talvez ver a forma como aquelas pessoas do sul enxergavam as coisas e sentiam as coisas. Eu acho muito importante nesse sentido a obra, só que a autora é racista, sim. A autora tem muito de racismo porque ela se esforça para passar essa ideia de que os negros ali eram felizes. Então não é os personagens vendo os negros não é o pensamento dos personagens sobre os negros. Os negros que aparecem no livro realmente são contra o norte, dizem que estavam melhores daquela situação, dizem que estão felizes daquele jeito. Então, até um livro que eu li recentemente e vou resenhar em breve, comenta sobre que é um livro escrito por uma autora negra e que tem uma personagem negra. Ela comenta, eu li até E o Vento Levou, aturando aquela grande família feliz. É como se a autora botasse assim, que os escravizados, junto com os brancos, eram uma grande família feliz e todo mundo ocupava um papel que estavam satisfeitos e felizes. A Scarlett até comenta mais de uma vez que os negros eram como crianças, que precisavam ser guiadas porque não sabiam o que queriam. E essa palavra da Scarlett até dá pra você dizer, não, é um pensamento da personagem, não da autora. Mas todas as escolhas de colocar os negros do livro como felizes com a condição deles e dizer, não acontecia nada de ruim aqui, era tudo exagero do norte, você pode até dizer que a Scarlett que via dessa forma, mas no momento em que você não coloca um contraponto de a Scarlett via dessa forma, mas ali um negro sendo chicoteado, um negro passando muitas situações péssimas enquanto estava na condição de escravizado, e a Scarlett dizendo, não, ele mereceu isso, para você dizer assim, não, tá mostrando uma cena grotesca da sociedade escravocrata do sul, e a Scarlett demonstrando esse racismo dela de achar que aquilo tá justo com o negro. No momento em que você não faz isso, e realmente justifica a visão da Scarlett com os negros dizendo que estão bons daquele jeito, e os negros ruins sendo os negros libertos que começaram a fazer baderna, que começaram a querer estuprar mulheres brancas, o que provavelmente era uma coisa que acontecia, mas isso é outra discussão. Você não tem um contraponto e coloca negros escravizados bons, vivendo uma vida legal e justa, e negros libertos, maus e vivendo na baderna e tudo mais. Então, eu acho que isso é um racismo flagrante da autora, que, assim, talvez tenha uma possibilidade milagrosa e pequena que não seja nem da autora, mas de uma forma equivocada como ela resolveu tratar isso para tentar deixar o foco
na sociedade da aristocracia rural branca e não se focar tanto nos escravos. Mas ainda assim é muito complicado isso, e eu acho muito, muito provável que seja um grande racismo da parte dela, sim. É, ela muitas vezes ela teve, eu li alguma coisa lá falando que o objetivo não era ser racista, que ela estava querendo mostrar os personagens como ela ouvia nas histórias da avó dela, que era do sul, e viveu aquelas coisas, e eu acho que ela conseguiu imprimir muito bem a perspectiva da avó dela. Eu acho que ela conseguiu fazer isso com perfeição. Mas, de forma nenhuma, os negros são tratados nesse livro de forma justa. Então, sim, é uma obra racista. É um grande porém que existe nessa obra, e eu acho justíssimo pessoas não quererem ler ela, não quererem, não conseguirem gostar dela, detestarem ela por causa desse aspecto que é muito sério. Mas eu não poderia mentir dizendo que eu não gostei do livro. Eu, apesar desse grande defeito que eu me corroía sempre que eu li uma passagem que aparecia um negro, eu torcia para não aparecerem os personagens escravizados justamente por causa disso, porque era difícil de ler nesses pontos, era difícil de, meu Deus, por que isso? Por que o autor está tratando isso dessa forma? Não posso deixar de negar que eu achei a personagem da Scarlett apaixonante, de que eu achei os personagens muito bem construídos e toda essa situação pela perspectiva dessa aristocracia rural georgiana muito bem trabalhada, e toda a questão da guerra, de como foi para o sul, muito bem trabalhada. Eu acho um livro excelente de contando a perspectiva da desse pessoal do sul. E tem até uma ressalva para tudo de ruim que tem no livro, porque assim, a autora, ela mostra um cenário assim idílico da perspectiva da Scarlett antes da guerra chegar, quando ela ainda estava lá na região rural das fazendas e tudo mais. Mas isso é a perspectiva de Scarlett. A autora em momento nenhum deixa de mostrar que era uma sociedade muito hipócrita, que era todo mundo muito hipócrita e muito horrível entre si mesmos, embora os negros ele acaba deixando afastados dessa discussão por não querer tratar, por racismo, seja lá qual motivo. E, assim, ela não disse que aquele pessoal era bom, que era, olha como era fabuloso, olha como era legal esse pessoal do sul nessa época, não. Todo mundo era bem babaca, todo mundo era bem hipócrita, a autora faz questão de dizer isso. Todo mundo era muito burro e sem noção da realidade em relação à guerra. Ela não, todo mundo fantasiava a guerra, fantasiava o papel deles na guerra e o papel da guerra na sociedade. E a autora deixa claro que a guerra é um negócio horrível, de que a guerra matou muita gente, de que a guerra foi terrível para todo mundo, tirando talvez o pessoal do norte que chegou sem muitos problemas, rasgando o caminho deles até o sul, mas ele não mostra a perspectiva do norte, mostra a perspectiva do sul, então isso é justo, eu acho, dentro do papel da narrativa. Então, é um livro que moralmente vai ter aspectos bons e aspectos muito ruins também. E talvez esse lance anti-guerra, logo no início da Segunda Guerra Mundial, que estava começando, ele seja importante para a época, e é uma época que também era mais racista do que hoje em dia. O livro fosse muito mais tolerável na época que foi lançado, mas em uma reavaliação moderna do livro, é uma leitura muito complicada, é uma leitura com questões muito complicadas e com escolhas muito complicadas que a autora vai colocando em relação aos escravizados e à sociedade escravocrata do Sul. Eu acho que ela foca muito na parte aristocrata e pouco na parte escravocrata. Em certo aspecto, por uma escolha narrativa do escopo que ela quer apresentar, e em outro aspecto, provavelmente por um racismo talvez não pouco velado. Essa foi a perspectiva que eu tive sobre a obra. Eu fico até com medo de eu ser mal interpretado ou até ser bem interpretado e estar sendo racista em minha declaração, mas eu estou tentando ser o mais justo possível em relação ao que eu achei da obra para transmitir para quem porventura ouvir esse vídeo de 40 minutos, ninguém vai chegar até os 40 minutos. Se você chegou até 40 minutos, deixa um comentário, um like aí para eu saber, meu Deus, chegaram a 40 minutos. Mas é um lance complicado. É um lance bem complicado. Assim, eu acho que o lance principal dessa obra seria no aspecto feminista
branco e liberal, porque eu diria que é uma obra feminista para a época em que ele foi escrito, uma obra bastante feminista para a época em que ele foi escrito. E se não me engano, a mãe da autora, ou foi a avó mesmo, ela era uma sufragista que votou pelo direito que lutou pelo direito das mulheres ao voto. Então, em alguns aspectos, o livro era muito mais progressista do que a época em que ele foi escrito. Em outros, talvez fosse mais retrógrado. Eu não tenho conhecimento histórico para saber em que calibrar o racismo do livro para saber se era uma coisa da época em que ele foi escrito ou se a autora era mais racista do que o pessoal da época dela. Mas o que eu digo é que, lendo hoje em dia, é uma leitura complicada nesse aspecto e é um livro com bastantes nuances racistas e bastantes nuances representando ruim o que foi a sociedade escravocrata do Sul, por esse aspecto de veicular os escravizados como pessoas que estavam felizes e melhores na condição dele de escravo, embora esse fosse sob a ótica de Scarlett e sob a ótica de escravizados que viviam na Casa Grande, que muitos acabavam tendo uma perspectiva diferente do que viviam na lavoura, digamos assim. E que outros livros até que eu li, esse Kindred, até retrata um pouco isso. Mas tinha um pouco de disputa de perspectiva entre relação a esses dois trabalhos, embora claramente não fosse algo assim de que todo negro que vivia na Casa Grande era feliz com a condição deles, nem de longe. Mas é como o livro coloca esses personagens e é como Scarlett percebe tudo isso. Então, é isso o que eu tenho para falar. O livro comenta também sobre o surgimento da Ku Klux Klan, e muita gente diz que coloca eles como uma sociedade meio, um grupo meio heróico, um grupo meio certo dentro do que eles estavam vivendo ali. Puxa a sardinha pro lado da KKK da época, que não é a KKK de hoje, embora sob muitos aspectos fosse. Mas eu acho que não é bem assim. Diversos personagens participam da KKK, mas Scarlett sempre detestou eles, apenas chega a concordar com eles em um momento de grande aflição, e até muito em relação ao que eles faziam com o pessoal do norte e não com os negros. Então eu acho que o livro não chega a veicular o KKK como herói, mas trabalha esse grupo como algo que de fato surgiu na época durante a reconstrução. Mas isso é outra questão que eu acho que quem lê vai ter que tirar suas próprias conclusões. É tudo muito complicado. Eu falei todos os aspectos maravilhosos que eu achei no livro e falei sobre todos os aspectos ruins que eu vejo no livro. E a minha opinião final é que, assim, eu acho um livro muito bom com elementos muito complicados, mas que merece ser lido porque ele tem muitos méritos e merece ser lido porque é uma obra famosa e eu acho que as pessoas merecem tirar suas próprias conclusões sobre ela e merecem até mesmo ler para poder descer o pau nele pelos motivos que achar que sejam justos, e tem muitos motivos justos para isso. Mas esse meu vídeo já ficou muito grande, eu imaginei que ficaria com uns 40 minutos, foi exatamente a minha previsão. E eu espero que, lendo ou não lendo, eu tenha ajudado quem assistir esse vídeo a decidir por ler para saber como é que é, ou decidido por não ler porque não quer ver esses aspectos racistas da obra. Então, mas espero que de uma forma ou de outra tenham gostado desse meu vídeo, porque foi 45 minutos falando sem parar. E eu vou continuar seguindo com esses meus planos de fazer essa meta de ler 100 páginas por dia até chegar no final e tudo mais e tudo mais. Então, para as 0 pessoas que chegaram nesse ponto, na verdade eu acho que umas 2 pessoas talvez cheguem nesse ponto, eu agradeço muito por terem assistido. Se puderem, deixem um like aí no vídeo, um comentário talvez, e quem chegar até aqui gostaria de um comentário para dizer assim, esse pessoal aqui chegou no final do livro, que legal, eu não gravei à toa esses 40 minutos a mais, mas provavelmente as pessoas vão abandonar os primeiros 5 minutos do vídeo. Mas é isso, espero que tenham gostado, e até eventualmente o meu próximo livro, que já está lido, então eu posso dizer qual vai ser. O próximo livro que eu vou trazer aqui, vídeo, será Pachinko, de Min Jin Lee, que de certa forma
ecoa bastante alguns temas de E o Vento Levou. Por enquanto é isso, e até a próxima.